Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre o tempo e o lugar dos atos processuais no Código de Processo Civil. Na aula de hoje, nós continuamos o estudo acerca do tempo dos atos processuais e passamos aqui ao artigo 214. Esse artigo, ele estabelece que durante as férias forenses e nos feriados não se praticarão atos processuais, excetuando-se os atos previstos no artigo 212, parágrafo 2º, e a tutela de urgência. Então, durante as férias forenses e nos feriados, não se praticarão atos processuais, excetuando-se os atos previstos no artigo 212, parágrafo 2º, e também a tutela de urgência. Pessoal, de início, eu só quero fazer uma observação, tá? Isso aqui que estudaremos hoje, abriremos aqui slides para estudar, isso aqui vale para qualquer processo, tá bom? Não importa a natureza ali, a matéria que está sendo tratada, se o processo é regido pelo Código de Processo Civil, ele se submete a essa regrinha aqui, de que nesses dois casos, os atos processuais podem ser praticados durante as férias forenses e durante os feriados. Perfeito. Vamos começar explicando para vocês o que são férias forenses. As férias forenses, elas existem apenas nos tribunais superiores, tá bom? Isso por força do artigo 93, inciso 12 da Constituição Federal. Esse inciso aqui do artigo 93, ele proíbe férias coletivas em juízos e tribunais de segundo grau. Justamente por isso que as férias coletivas, as férias forenses, elas só existem em tribunais superiores, ok? Vocês veem isso aqui nesse dispositivo que eu coloquei em vermelho para vocês, em que é dito que a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau. Funcionando nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente, certo? Legal. Então, nós sabemos quem desfruta das férias forenses, que são os tribunais superiores, e qual que é o período em que elas estão inseridas. O período é do dia 2 ao dia 31 de janeiro e também o dia 2 ao dia 31 de julho, tá certo? Então, é fácil da gente associar com as férias escolares, né? Janeiro e julho. Isso aí conforme o artigo 66, parágrafo 1º, da Lei Complementar 35 de 1979. Perfeito. Primeiro caso estudado e bem delimitado aqui. Agora nós avançamos para essa expressão que está em verde na tela de vocês, que diz a respeito dos feriados. Feriado é diferente de férias forenses. Feriado, ele está disciplinado ali no artigo 216 do Código de Processo Civil. Ali é dito que, além dos declarados em lei, são feriados para efeito forense os sábados, os domingos e os dias em que não haja expediente forense. Pessoal, eu já expliquei um pouquinho disso aqui para vocês numa aula anterior, né? Nós ainda pretendemos fazer uma aula só sobre o artigo 216, mas, resumindo aqui, sábados, domingos e quaisquer outros dias em que não houver expediente forense normal, o que acontece? Temos um feriado, olha só, temos um feriado, tá certo? Então, tanto nas férias forenses quanto nos feriados, o que acontece? Não se praticam, em regra, atos processuais. Essa é a regra. Existem algumas exceções. Então, existem alguns atos processuais que podem ser praticados durante férias forenses e feriados. Repito para vocês, isso aqui vale para qualquer processo regido pelo Código de Processo Civil, tá bom? E quais são esses casos? Quais são essas hipóteses que admitem a prática de atos processuais durante as férias forenses e os feriados? O primeiro caso está aqui em laranja na tela de vocês, que é o quê? São os atos previstos no artigo 212, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, que nós já estudamos nesse curso aqui. Ali nesse dispositivo, é dito que
as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Pessoal, então, esse primeiro caso aqui, né, esse primeiro inciso aqui, ele trata da possibilidade de prática de citações, intimações e penhoras durante as férias forenses e durante os feriados. Essas citações, intimações e penhoras, elas são ali liberadas durante os feriados e as férias forenses. E qual é a segunda exceção? Quais são os outros atos processuais que podem ser praticados nesse período? A tutela de urgência, olha só, está em cinza na tela de vocês. Inciso 2º, a tutela de urgência. Ok, vamos entender uma coisa. Essa expressão tutela de urgência, ela deve ser interpretada da forma mais ampla possível, tá bom? Para admitir a prática de quaisquer atos processuais urgentes durante esse período de férias forenses e feriados. Até porque, convenhamos, não faria sentido ter que aguardar o fim do feriado ou das férias forenses para aí sim se praticar um ato que era urgente. Ora, se é urgente, tem que ser praticado agora, não dá para esperar. Então, pessoal, não só as hipóteses de tutela de urgência previstas no artigo 300 do Código de Processo Civil, mas também outras situações igualmente urgentes podem justificar a prática do ato processual durante as férias forenses ou os feriados, tá bom? Vamos lá, artigo 300 do Código de Processo Civil, ele trata da tutela de urgência. E ele diz o seguinte, diz que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Então, a tutela de urgência ela demanda probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Precisa disso para que haja a tutela de urgência propriamente dita, tá certo? Mas entendam o seguinte, qualquer situação que trouxer urgência, ela deve ser inserida aqui nesse inciso 2º para que se permita a prática do ato processual, considerando essa urgência. Para ficar mais fácil para vocês, eu trouxe aqui exemplos, tá bom? Isso aqui vai evidenciar bastante para vocês. Eu trouxe um caso aqui, um exemplo, que incide nesse artigo 300 do Código de Processo Civil, da tutela de urgência, e eu trouxe também um outro exemplo que não está dentro desse artigo 300. Vamos para o primeiro. Primeiro caso, imagine uma busca e apreensão de uma criança que está em situação de risco. Esse exemplo 1 aqui é justamente uma hipótese que seria fundamentada no artigo 300, que é de tutela de urgência propriamente dita, por causa da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tá bom? Então, exemplo 1 é um caso típico de tutela de urgência. Mas eu trouxe também para vocês um segundo exemplo, que é o seguinte: imaginem que é necessária a produção antecipada de prova para fins de oitiva de uma testemunha que está prestes a falecer. Nesse caso aí, nós não estamos diante de uma hipótese do artigo 300 do Código de Processo Civil, mas nós estamos, sim, diante de uma hipótese de urgência. Certamente estamos diante de uma hipótese de urgência, porque essa testemunha está com um quadro de saúde muito debilitado, ela pode falecer. Então é importante que ela seja ouvida para que o seu testemunho seja documentado. Isso aí, inclusive, é admitido pelo artigo 381 do Código de Processo Civil, que estabelece que a produção antecipada da prova será admitida nos casos em que, inciso 1º, haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. Mas aí eu tenho uma pergunta para vocês. Perfeito. Nós identificamos aqui que, nos processos em geral, só são praticados esses atos processuais aqui durante férias forenses e durante os feriados. Agora, a pergunta é a seguinte: e se atos processuais forem praticados nesses processos, mas não se enquadrarem nesses incisos? Será que esses atos são válidos? Ou será que esses atos são eficazes?
Para responder essa pergunta, eu trouxe aqui um entendimento jurisprudencial, tá bom? É um entendimento que era sob a égide do código anterior, mas saibam que nós temos aqui uma correspondência do que o código anterior disciplinava e do que o código atual disciplina. Então, diante desse contexto, nós podemos concluir que esse entendimento ele ainda tem muita relevância para os dias atuais. Aqui é dito o seguinte: realizado o pedido de juntada de procuração no curso das férias forenses, sem que se tenha verificado a exceção constante do inciso 2º do artigo 173 do Código de Processo Civil, aqui, repito, do Código Antigo, faz-se o quê? Ineficaz o ato citatório até o primeiro dia útil seguinte ao fim das mencionadas férias. Vamos destacar isso aqui, pessoal? Então, o STJ, ao julgar esse caso aqui, ele entendeu que um ato processual praticado durante o período de férias forenses, mas não enquadrável em qualquer dos incisos que nós estudamos há pouco, esse ato processual será o quê? Ele será ineficaz até o primeiro dia útil seguinte ao fim das mencionadas férias, certo? Então, se nós pensarmos aqui na consequência de ter se praticado um ato fora daquelas hipóteses legais aqui estudadas, nós temos que aquele ato é ineficaz, então ele não é inválido, mas ele é ineficaz, ele também não é inexistente, ele é só ineficaz até que chegue o primeiro dia útil seguinte ao fim daquelas férias forenses ou daquele feriado. Perfeito? Isso aqui é bastante interessante, tá? Importante conhecer. É isso, a aula de hoje era essa, espero que vocês tenham gostado e aprendido. Não deixem, por favor, de curtir os vídeos, de compartilhar com os amigos e nos vemos na próxima aula.